Livro do profeta Oséias, capítulo de número 2. Eu quero ler apenas o verso 15. Eu não vou tirar o texto do contexto para não correr o risco de fazer dele um pretexto, mas eu quero apenas ler o verso 15 para apoiar aquilo que quero repartir com os irmãos nesta manhã. Oséias 2:15. Quantos acharam, digam amém. Eu vou dar um tempinho para que todos localizem, né? O livro de Oséias é mais complicado um pouquinho. Quando a gente diz Mateus, Salmos, é fácil, né? Esses dias eu fui pregar em uma igreja e convidei os irmãos para ler um verso na carta do apóstolo São Paulo a Filemon, né? E quando convidei o irmão, virou, e daqui a pouco eu escutei alguém dizer lá: pastor, minha Bíblia está com defeito. Não tem Filemon aqui. Queridos, acharam Oséias aí, amém? Capítulo 2, verso 15, diz assim, ó: e lhe darei as suas vinhas dali, e o vale de Acor por porta de esperança, e ali cantará como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. Eu vou ler de novo só a primeira parte. E lhe darei as suas vinhas dali, e o vale de Acor por porta de esperança. Vamos repetir juntos essa primeira parte? Pode ser? 1, 2, 3, vamos. E lhe darei. Queridos, o livro de Oséias, ele tem uma constituição muito interessante, porque ele traz algumas lições que são necessárias para o nosso desenvolvimento espiritual. A história do livro de Oséias mostra um período meio complicado da nação de Israel. A nação estava vivendo uma época de decadência moral, espiritual, social e política. A nação de Israel estava envolvida numa verdadeira anarquia. Se vocês lerem o livro, vocês vão entender isto. Havia muita violência na nação. A idolatria estava dominando alguns segmentos da sociedade de Israel. A corrupção política era muito grande, inclusive culminando com o assassinato de alguns reis. E esta situação leva a nação de Israel ao cativeiro assírio. Deus permite que, por causa desta instabilidade moral e espiritual da nação, ela seja levada ao cativeiro. E foi em meio a este quadro sombrio que Deus levanta o profeta Oséias. Deus levanta Oséias para uma situação e para um momento específico. E quando nós lemos o livro de Oséias, nós vamos entender que a mensagem de Oséias, ela está apoiada em 4 temas interessantes. Primeiro, o pecado da nação. Segundo, o castigo de Deus em decorrência do pecado que a nação havia cometido. Terceiro, o grande amor de Deus manifestado para com a nação de Israel. E quarto, a restauração da nação. O profeta Oséias é considerado o apóstolo João do Antigo Testamento, porque foi um profeta a quem Deus usou para falar acerca do amor de Deus pela nação. O capítulo 2 do livro de Oséias, ele é interessante, porque ele acentua aí esta decadência moral da nação, e fala especificamente sobre o envolvimento da nação com a idolatria, a ponto de Deus comparar este comportamento da nação à traição de uma mulher a seu marido. Fala aí sobre prostituição espiritual.
Era o que a nação estava cometendo. Ela estava traindo o próprio Deus quando adotava para si práticas idólatras. E esta prostituição espiritual da nação gera o quê? A prisão da nação, ela vai para o cativeiro, a improdutividade da terra, e quando a terra se torna improdutiva, gera-se a carestia, as coisas começam a ficar mais caras, a humilhação da própria nação diante dos seus vizinhos, porque Israel, que era uma nação forte, era um povo forte, agora se torna um povo prisioneiro, e no final de tudo isto, a perda da alegria da nação. Mas eu acho interessante, queridos, que dentro deste quadro surge aí o verso que nós lemos, que é sem sombra de dúvidas o verso chave do capítulo 2 do livro de Oséias. O Senhor usa o profeta e acena para a nação com a possibilidade de uma restauração. O Senhor chama a atenção da nação e diz: nem tudo está perdido, ainda resta uma esperança. Este quadro pode ser mudado, esta situação de desprezo, de opressão, de prisão, de desgraça, de falta de alegria, pode ser mudado, se vocês assumirem um compromisso com Deus, e forem fiéis ao compromisso assumido, o Senhor restaurará a nação de Israel. E aí ele usa a expressão que nós lemos aqui: o Senhor fará do vale de Acor uma porta de esperança. Agora escute bem, a nação convivia com a mensagem ou com a lembrança do vale de Acor já há aproximadamente 500 anos. O vale de Acor foi o lugar onde Acã, vocês se lembram muito bem da história, estou apenas avivando a memória de vocês, foi o lugar onde Acã, a sua família e os seus bens foram apedrejados, no momento em que ele toma para si algo que não deveria tomar. Vocês se lembram muito bem, a primeira conquista de Josué, e aí gera no meio do povo de Israel uma situação de desconforto, porque Acã prejudicou toda a nação, e aí ele é apedrejado no vale de Acor. Acor representava para o povo de Israel um lugar de perturbação, um lugar de problemas, um lugar de angústia, um lugar de tristeza. E todas as vezes que eles estavam em aperto, todas as vezes que eles viviam uma situação como estavam vivendo aqui, relatada no capítulo 2 do livro do profeta Oséias, eles se lembram do vale de Acor. Olha, Deus está nos punindo novamente. Nós estamos sofrendo a maldição do vale de Acor. Nós estamos em perturbação porque transgredimos a lei de Deus, pecamos contra Deus novamente. Aí Deus usa o profeta Oséias e diz: olha, há uma saída para vocês. E a mensagem que eu trago de Deus para a nação de Israel é esta: Deus vai tirá-los do vale de Acor. Esse lugar de perturbação, esse lugar de angústia, esse lugar de problema será transformado em uma porta de esperança. Vocês vão apagar da memória de vocês a desgraça do vale de Acor e começarão a ver agora uma porta aberta, pela qual vocês vão entrar, e esta porta trará esperança para a nação de Israel. Queridos, eu quero trazer isso para a realidade dos nossos dias. Nós estamos vivendo, se vocês pararem um pouquinho, uma situação mais ou menos semelhante com a situação da nação de Israel. Nós vivemos em um mundo hoje em que os valores morais já não se pesam mais na balança. As pessoas já não querem mais falar em valores morais. Aliás, hoje quem defende valores morais é retrógrado. Quem defende valores morais está atrasado no tempo. Hoje nós vivemos a época da liberdade, e por que não dizer da libertinagem? Então por que eu vou falar em valores morais? Por que eu vou perder tempo para falar sobre os valores da família? Hoje se prega a desagregação da família.
Hoje se prega o fim desses valores morais. Nós estamos presenciando aí através da mídia esses movimentos que se levantam, tentando colocar por terra todos os valores que nós aprendemos e todos os valores que nós conservamos até hoje. Você olha para o mundo e para os poderosos, a corrupção está aí. Nunca se ouviu falar tanto em corrupção no Brasil como se ouve falar nesses dias, e algumas situações que nos deixam até pasmados. Vocês com certeza assistiram aí através da mídia, da agência noticiosa, pessoas envolvidas em atos de corrupção e depois fazendo uma oração agradecendo a Deus. Ó Senhor, te agradecemos porque o Senhor colocou no